Se quiser ter raiva, tenha de mim. Eu não tenho raiva. Você é um herói de verdade. É tudo o que você sabe ser. Contemple um presente impensável. XXXXXXX. Capítulo 18. O começo das finais. Naruto estava acordando de manhã meio sonolento. Os eventos do dia anterior o haviam esgotado não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Tudo que ele queria agora era dormir e adiar o treino de hoje para mais tarde. Depois de toda a porcaria do dia anterior, que deveria ser seu dia de folga e se transformou no resgate de sua irmã caçula Mito, o Ruivo estava fisicamente e mentalmente exausto, principalmente porque após resgatar Mito conseguiu ver o rosto de Minato quando ele partiu. Ficou claro que o infeliz planejava usar o carinho que tem por Mito para chantageá-lo a ficar em Konoha, mas infelizmente para ele não poderia estar mais errado. Embora gostasse muito do pequeno Mito, ele não iria abandonar todas as suas conquistas e seus companheiros e familiares para viver uma vida que não precisava. Antes o Ruivo aceitaria sem hesitar, mas agora ele tinha sua própria família no processo. Como ele tinha amigos e companheiros lá, ele não vai abandoná-los pela companhia de pessoas que não precisava neste momento da vida. De qualquer forma, em Konoha eles o queriam mais por suas habilidades e por ser o líder reconhecido do clã Uzumaki do que por tê-lo de volta em sua família, e sendo o líder de um clã ele era obrigado a contribuir para a aldeia, e antes de morrer para facilitar a vida das pessoas que o fizeram sofrer quando criança, embora pudesse perdoar e ignorar, não conseguia esquecer todos os danos físicos e mentais que lhe causaram. Abrindo um pouco os olhos, o Ruivo observou as duas beldades que o acompanhavam enquanto ele dormia, que estavam completamente nuas assim como ele. Esse era outro motivo pelo qual estava tão cansado. Ontem à noite enquanto tentava dormir, ambas meninas, Ako e Akeno, agrediu na cama preocupado com seu bem-estar e irritado com ele por não ter ligado para eles e pedido sua ajuda, já que haviam ficado sabendo momentos depois por Jugo que por sua vez havia descoberto por Yakumo. Depois de algumas conversas em duplas, o problema foi resolvido, mas um novo estava começando. Nesses momentos Naruto decidiu contar a ambos sobre o que havia acontecido naquela manhã após o almoço na casa de Nozomi, assim como seus sentimentos por ela. Logo em seguida o Ruivo se ajoelhou e se desculpou de joelhos por quase ter beijado Nozomi, sem consultá-los primeiro. Depois de algumas pequenas risadas, Naruto olhou para cima para ver Ako e Akeno sorrindo afetuosamente para ele enquanto pegavam e lhe davam um abraço e um beijo cada. Quando ele perguntou por que eles não estavam chateados, ambos disseram a ele que ele estava dentro de seu direito legal de escolher mulheres com quem passar o resto de sua vida e o fato de estar se desculpando com elas por ter agido de forma egoísta sem antes consultá-las mostrava que ele ainda se importava com suas opiniões e sentimentos. Portanto, elas permitiam Uzumaki para fazer seu movimento com o Uchiha. É claro que mais tarde seria informado de que ele teria que recompensar suas ações e que esta noite eles teriam um avanço sobre isso. E foi assim que nosso protagonista acordou daquela forma e naquelas condições. Vendo que as duas fêmeas estavam em cima dele, resolveu ficar como estava. Afinal, com o treino do dia anterior, não precisava se preocupar com o treino por muito tempo. Mesmo assim, não deveria desistir. Embora ele já pudesse estar mais tranquilo sabendo que havia se livrado de Dance, o que ele tinha mais certeza de que se não estourasse suas bolas durante o restante dos exames Chunin, ele o teria feito mais tarde. Mas com tudo o que aconteceu,
tirou uma pedra do caminho e da melhor forma possível, para que suas ações fossem justificadas. Agora ele só tinha que se concentrar em sua missão de plagiar o pergaminho secreto do Hokage e ficar mais forte para as provas finais. Embora soubesse que nenhum Genin participando do exame poderia lhe dar problemas, era Orochimaru quem o preocupava. A estúpida víbora, agora sem dança, deve ter mudado completamente seus planos e ficou ainda mais preocupado sabendo que também estava atrás do Sharingan de Nozomi. Antes morto do que deixar o pedófilo marcá-la com um de seus selos estúpidos. Embora ele pudesse removê-los facilmente, ele não queria revelar esse segredo a Konoha, porque estava mais do que certo de que tentariam forçá-lo a entregá-lo a eles e de forma alguma ele entregaria os segredos de seu clã assim. Piscando fortemente novamente, o ruivo adormeceu, deixando todos os seus pensamentos e preocupações para depois. Ele não queria se estressar e tirar seu tempo de descanso apenas pensando. XXXXX semanas se passaram e a vida seguiu sem preocupações para a maioria da população de Konoha, sem saber de tudo o que estava e vinha acontecendo nos bastidores. Enquanto os civis estavam completamente inconscientes do perigo que pairava sobre eles e da traição de um ex-conselheiro do Hokage como Dance, todos os ninjas de Konoha de classificação Chunin e superiores que haviam sido notificados de tudo estavam se preparando para o conflito iminente que estava por vir. Minato estava incomodando seus esforços junto com o comandante Anbu, Tense, e o comandante Junin, Shikaku Nara, para preparar as contramedidas necessárias para a terceira fase dos exames Chunin. Embora as coisas estivessem bastante tensas entre o trio e Tense, ele teve que suportar os olhares mortais que seu Kage e seu colega Nara continuamente davam um ao outro. Desde que Shikaku propôs formar uma aliança com Kumo, Minato foi muito hostil com ele. Não porque a ideia fosse ruim, mas porque um dos pontos-chaves da dita aliança consistia em dar Naruto como moeda de troca, algo que Minato não gostou nem um pouco. O loiro quis recusar na hora, mas Shikaku deixou claro que, a menos que ele tivesse uma ideia melhor de como lidar com a invasão e suas consequências, eles não teriam outra escolha. Até agora sempre houve a expectativa de reivindicar Kumo para que Naruto fosse entregue a eles. Minato queria preparar um plano para pressionar a vila rival usando seus contatos e espiões até que eles não tivessem escolha a não ser devolver seu filho para ele. Infelizmente, tendo em vista a próxima invasão e a traição de seus aliados, eles precisariam de um ponto de apoio para impedir que outras aldeias os atacassem em seu momento de fraqueza e o preço seria Naruto. Daí a razão pela qual Minato estava furioso com Shikaku por propor tal plano e Shikaku estava frustrado com Minato. Nara também não se divertia, mas eles não tinham escolha. Ayante, a testemunha-chave que permitiu que os planos de Otsuna fossem descobertos, foi trancado em sua casa. Konoha não podia arriscar deixar que as duas cidades que pretendiam invadi-los descobrissem que tinha conhecimento de suas intenções. Embora houvesse a possibilidade de desistirem de seus planos de invasão, também havia a possibilidade de atacarem imediatamente quando ainda não estivessem preparados. Assim, o doente Chunin estava em prisão domiciliar até novo aviso, mas felizmente para ele, sua namorada havia recebido um mês de folga para que ela pudesse passar um tempo com ele até o dia da invasão. A dita namorada, Hyuga Uzuki, depois de descobrir o que aconteceu, só queria ir ver o ruivinho que ela protegia quando ele era mais novo e dar-lhe um abraço de morte por ter salvado o homem que ela amava. Talvez Naruto tivesse sido mais legal com Ayante se ele soubesse que ele era o namorado de sua Nekoné.
Falando do Exambu, apelido de Inumi, Kakashi Atake, que estava fora da cidade treinando Sasuke Uchiha para sua próxima partida contra Sabaku no Gaara. Ele havia recebido uma mensagem da Águia no dia seguinte à traição de Dan sobre esse fato e a invasão de seus aliados. Kakashi estava preocupado e frustrado porque Gaara era aparentemente o Jinchuriki de Shige. Depois que Naruto disse a Ayachi e Ayachi disse ao Conselho Shinobi, não demorou muito para eles amarrarem a habilidade de areia de Gaara ao poder do Shige. Enquanto ele intensificou ainda mais o treinamento de Sasuke na esperança de que ele sobrevivesse ao futuro encontro, o Chunin estava um pouco distraído com a questão de Naruto. Kakashi queria se encontrar com Ruivo e pedir desculpas por não ter conseguido protegê-lo melhor quando ele era pequeno. Infelizmente, suas obrigações para com a cidade vinham em primeiro lugar e ele teria que esperar para falar com ele. As equipes Kumo também estiveram ocupadas. O Chunin Sensei da equipe se concentrou em ensinar Kimimaru e Karin, já que Ako não participaria por estar empatado com Nozomi. Akeno por sua vez treinou seu Raikon com Barakiel e bem Naruto e Jugo tinham mais duas pessoas capazes de ensiná-los. Darui se concentrou em melhorar o Kenjutsu do Albino, bem como seu Ninjutsu elementar. Em apenas algumas semanas, ele fez um tremendo progresso. Kimimaru também estava trabalhando em seu Kekkei Genkai por conta própria, tentando fortalecer ainda mais seus ossos e encontrar novas maneiras de usá-los em combate. A batalha na frente de Lee mostrou a ele que apesar de ser incrivelmente duro, ele não era invulnerável, se não fosse pelo selo Yang que Naruto havia deixado em seu corpo há muito tempo, Kimimaru teria perdido. Karin por sua vez estava treinando em todas as áreas possíveis, além de tentar aprender a usar o Kung Fu com a ajuda e conselhos de Naruto, embora ela não tivesse tido nenhum problema em sua luta. Foi por causa de Sakura que ela lutou, embora por pior que a Ruiva soasse, ela sabia que a Ruiva era inútil em todos os sentidos da palavra, embora se possa dizer que ela era muito inteligente. Havia momentos em que ela não demonstrava, principalmente em sua atitude, que é porque ela não podia baixar a guarda catalogando todos no mesmo nível. Por isso ele estava se preparando, depois de ter analisado a luta de seu Naruto Nin com Nejiga, agora ele sabia o básico para enfrentar Hinata em sua luta, por isso o treinamento com seu Kung Fu era elementar para a luta longa e média. Alcance, ela não se importava muito com a Iga, ela tinha certeza que com alguns truques de Finjutsu e Ninjutsu ela poderia derrotá-la já que pelo que ela tinha ouvido, além de não ter nenhum espírito de luta, ela era muito mais fraca que Neji e ainda mais fraca do que sua irmã pequena, então o problema eram os participantes que ele enfrentaria após a primeira batalha, e ele podia apostar que provavelmente seria Shio. Assim, uma luta para provar quem merecia o título de irmãzinha do Naruto. Jugo também teve muito trabalho em suas mãos, especialmente sendo treinado por uma mulher como Shuri Tengu. A mulher era uma mestra empunhando seu Kusarigama e o diabo encarnado quando se tratava de fogo. A mulher havia treinado Jugo para melhorar sua agilidade quando ele se transformasse, o fato de ele ser extremamente rápido apenas em linha reta era um tanto irritante, então por horas ele se dedicou a tentar acertá-lo com sua arma de escolha enquanto Jugo tentava desviar. Graças aos deuses que a pele do homem de cabelo laranja era extremamente resistente e que Shuri não o golpeava com muita força ou então, àquela hora, Jugo não seria mais um coador sangrento. Ele também estava aprendendo novos jutsus e exercícios de fogo para melhorar sua eficácia, bem como adaptá-los à sua transformação. Ter uma Kekkei Genkai que permite adaptar todo o corpo a uma arma era uma vantagem que precisava ser 100% explorada. No final das contas, Naruto foi quem teve a parte mais difícil e o cronograma mais apertado.
Todas as manhãs ele levantava bem cedo para começar sua rotina de treinos. O referido treinamento incluía meditação, kenjutsu, taijutsu, ninjutsu e senjutsu, às vezes tudo ao mesmo tempo. Sojobo, seu avô Tengu, e Kurama vinham lhe ensinando algumas técnicas muito poderosas, mas eram muito difíceis e complicadas de dominar, tudo para se preparar para a terceira fase. Então, à tarde, ele deixava o campo de treinamento para se encontrar discretamente com os membros do subramo do clã Hyuga para liberar o pássaro engaiolado. Cada encontro não era apenas extremamente tenso, mas terminava de maneira bastante estranha para o ruivo. Ao se encontrar com eles teve que aturar seus olhares desconfiados e ao se despedir teve que se livrar deles à força porque o referido Hyuga não parava de abraçá-lo para agradecê-lo. Ele também teve muito cuidado em redesenhar um desenho perfeito do selo em sua forma comprimida para que o ramo principal não suspeitasse. A única coisa que restava aos membros livres do ramo era fingir uma dor horrível quando alguém tentava ativar o selo do pássaro engaiolado. Por fim, houve visitas de surpresa de Mito e, ocasionalmente, de Shio. A pequena Namikaze insistia em vir ver seu irmão mais velho sempre que podia. Então, quando ela voltou no dia seguinte depois de conversar com Kushina, ela teve que deixar claro que só poderia vir à tarde ou então não iria poder treinar corretamente. As conversas que ele teve com Shio foram bastante tensas e estranhas para dizer o mínimo. Sempre que ela vinha visitá-lo, ela tinha que estar acompanhada de Nozomi porque aparentemente ela ficava nervosa se os dois estivessem sozinhos. De qualquer forma, no final do dia a visita acabou em uma briga entre os dois, com Shio repreendendo Nozomi para parar de flertar e seduzindo para seu Oniri-chan. Atualmente era um dia antes das finais, ambas as equipes de Kumo estavam em frente à entrada principal de Konoha, esperando por seu líder que deveria chegar em breve. Darui, Zabuza e Juugo esperavam em silêncio enquanto Naruto conversava e flertava com Ako e Akeno, assim como Kimimaru que era namorado de Karin. Naruto estava suando pra caramba enquanto orava mentalmente para Rikudo, Kami e quem quer que ouvisse, desejando que ele não morresse logo. O motivo era bem simples, o Raikage não vinha sozinho, ele vinha acompanhado de Sei Sensei, Bei Sensei e Ujito. As equipes de Kumo sabiam que algo estava acontecendo. Normalmente apenas um Kage estrangeiro tinha permissão para vir com 2 guarda-costas. Isso sem contar o encontro de Naruto com Ayachi no meio da noite. A equipe suspeitava de um possível conflito de interesses entre Konoha e Suna, mas não haviam investigado suas suspeitas. Não era problema dele, ou pelo menos era até que aparentemente seu Kage também estava envolvido nessa confusão. Mesmo assim, não era um motivo do Uzumaki estar tão nervoso. Naruto sabia que seus movimentos com Nozomi já eram conhecidos de Ujito graças a Keno e Ako. O problema é que ele não havia contado a ela porque planejava diga a ele quando ele voltou para Kumo. Agora o ruivo percebeu o erro que cometeu por não ter falado antes, principalmente ao olhar para o rosto com que o viu, que não tinha nenhuma expressão ou sentimento. Se Ujito tivesse cabelo curto ele juraria ser vendo Samui, mas não era o caso e foi isso que o assustou. Resumindo, Naruto não sabia se estava na merda ou se estava apenas exagerando toda a situação, mas sabia que seus últimos dias em Konoha seriam definitivamente uma merda. À frente do grupo estavam Minato e Shikako, ladeados por 2 Chunin, esperando o Raikage chegar. O loiro tinha uma expressão de total seriedade igual a Nara. Ambas haviam discutido novamente, pelo que devia ser a 100ª vez em todo um mês, e haviam concluído de forma bastante tensa. Embora no final, Minato relutantemente teve que engolir suas palavras e concordar com os planos de Shikako.
O Hokage não gostou da ideia de se separar de seu filho para sempre, mas ele teria que fazer isso se quisesse salvar sua aldeia. Ou pelo menos seria assim, se não fosse porque ele ainda tinha uma carta para jogar. O loiro saiu de seus pensamentos quando viu ao longe um grupo de 5 pessoas se aproximando. O homem soube logo que se tratava da delegação de Kumo. Foi muito difícil não reconhecer a forma maciça do Undaime Raikage e sua pele escura típica de alguns habitantes de Kaminari no Kuni. O que ele achou curioso foram as pessoas que o acompanhavam. Minato permitiu que o Raikage trouxesse 3 shinobi pensando que, com sorte, ele traria talvez um de seus Jinchuriki capaz de contribuir para a defesa de Konoha se tudo corresse bem. E aparentemente ele estava certo, pois havia identificado seu irmão Bell, uma garota loira que, se sua informação estivesse correta, deveria ser o Jinchuriki de Nibi, e um homem loiro que ele reconheceu como Sei, o melhor Ryunin de Kumo. A equipe da Arui se aproximou um pouco mais da entrada, mantendo-se atrás do grupo de Konoha. Eles assistiram enquanto o corpulento Kage caminhava para frente para ficar na frente de Minato, olhando para ele com uma expressão estoica. O Namikaze forçou um sorriso em seu rosto e tentou, com muita dificuldade, parecer convincente. Bem-vindo a Konoha, Raikage dono, espero que sua viagem tenha corrido bem. Bufando precisamente, eu teria preferido alguns problemas para quebrar o tédio. Presumo que nosso daimyo tenha chegado com segurança. Ele perguntou afirmou querendo saber se o líder de seu país havia chegado ileso à aldeia. Os Junin de Konoha ficaram confusos com a resposta desrespeitosa do Kage estrangeiro, embora nem Shikaku nem Minato tenham dito nada sobre isso, sabendo quão cabeça quente o homem era. O daimyo está hospedado com os outros daimyos no melhor hotel da vila, esperando a festa de hoje à noite. Minato respondeu com o mesmo sorriso tenso. O Raikage revirou os olhos enquanto fazia uma careta. Para o inferno e com toda essa politicagem. Diga-me de uma vez por todas por que você me permitiu uma guarda mais ampla. Ele exigiu sem rodeios. O sorriso morreu de repente, seguido por um suspiro cansado. Vamos lá, você poderia pelo menos jogar junto. Você acabou de chegar aqui e já pulou todo o procedimento. O loiro disse cansado. Eu odeio formalidades e você sabe disso, elas são uma perda de tempo. Melhor ir direto ao assunto. Por quê? Perguntou o Raikage. Minato olhou em seus olhos em silêncio por alguns segundos antes de falar. Eu preferiria ter essa conversa em particular, e com meu filho. Estreitou os olhos. Se estamos falando de um certo ruivo a meu serviço, duvido muito que ele reconheça você como seu pai. Além disso, não acho que ele gostaria de estar em sua presença mais do que o estritamente necessário. Adicionado no final. Darui havia enviado a ele vários relatórios sobre a permanência da equipe em Konoha, e ele sabia que Naruto ainda estava zangado com a cidade, mas principalmente com seu pai biológico. Embora ele fosse admitir que estava um pouco preocupado com a opinião de Naruto sobre Kushina e seus irmãos agora. Minato estreitou os olhos. Não acho que os problemas da minha família sejam da sua conta. Talvez, mas os problemas do meu shinobi são. Respondeu. A tensão podia ser cortada com uma faca e todo mundo aqui suava de nervoso, esperando a briga começar. Os dois líderes se olhavam como uma frieza que teria congelado o próprio inferno. Isso vai mudar. Minato disse em um tom neutro, surpreendendo Shikaku, que pensou que ele finalmente seguiria o plano. Olhou para ele interrogativamente. Sim, certo, Naruto odeia você e todos nesta cidade. A única maneira de recuperá-lo é em um saco para cadáveres. O Hokage estreitou os olhos e cerrou os dentes.
Posso ser muito convincente quando quero. Ah, sim, disso não há dúvida. Você conseguiu convencer sua esposa de que seu filho seria visto como um herói e forjar sua morte. Convencendo você é, mas acima de tudo, um idiota. Ele disse com um sorriso provocador. Minato estava prestes a explodir ali mesmo, mas felizmente Chikako interveio a tempo. Acho melhor encerrarmos as apresentações e irmos para algum lugar mais discreto para continuarmos esta conversa. Ele disse tossindo em seu punho na frente de sua boca para chamar a atenção deles. A loira reprimiu o comentário mordaz e assentiu rigidamente. Onaga deu um passo à frente e curvou-se brevemente de maneira cortês. Eu sou o comandante Junin, Chikako Nara, prazer. Eu voo como uma borboleta e eu pico como uma abelha. Eu sou o Jinchuriki do Ashigi, o grande Killer Bell. Todos, incluindo Kumo e o Anbu escondido, tinham uma enorme gota de suor na nuca pela estúpida apresentação do Jinchuriki de Juki. É bom ver você de novo, Bei-san. O Okage loiro respondeu à saudação da abelha assassina. Covil pessoal do Yondaime Raikage, meu nome é Sei. Prazer em conhecê-lo, Sei-san. Chikako respondeu ao guarda Raikage loiro. Yujito, Uzumaki Yujito. A loira sensual apareceu com um rosto estoico e uma voz cortante. Ficou claro para os de Konoha que ela não parecia feliz em estar na presença deles. No entanto, isso era o que menos os preocupava. A garota havia se apresentado como uma Uzumaki. Embora soubessem que ela não era uma Uzumaki de sangue, se soubessem muito bem o significado por trás dessas palavras, e se o que Minato supôs fosse correto, eles não. Haveria uma maneira de pegar Naruto depois disso. Raikage dono, sim, diga-me. Essa garota, ela é uma Uzumaki de sangue? Foi a pergunta de Minato, esperando uma resposta totalmente oposta ao que ele imaginava. A sorriu sabendo que estava pensando e decidiu tentar acabar com as esperanças do loiro Okage com o seguinte. Não, claro que não. Minato estava pálido, ele só tinha que perguntar o motivo. Então por que você usa o sobrenome? O Raikage nem teve tempo de responder quando foi interrompido por Yujito. Porque Uzumaki Naruto é meu noivo. Destruído pelas revelações, Minato sabia a que horas a probabilidade de atrair Naruto para Konoha era agora de 0,01%. No entanto, disposto a tentar outros métodos, ele demitiu-a e o convocou para seu escritório em 1 hora para discutir os termos de sua aliança. Depois de se organizarem e Chikako entregar as chaves dos quartos de hotel correspondentes onde o Raikage e sua guarda ficariam, um Anbu foi designado para guiá-los e eles partiram a caminho do hotel. O que absolutamente ninguém notou foi um par de olhos vermelhos que os observavam do alto do terraço de uma casa. Após 10 minutos, o grupo Kumo comandado por um Anbu chegou ao hotel e se dedicou a entregar as malas aos donos dos hotéis para que estes entregassem em seus quartos. Zabuza, Darui, pelo que me disseram vocês estão morando em um lugar diferente. Se tudo correr bem só ficaremos lá por pelo menos mais 2 dias, e provavelmente Yujito irá morar com vocês. Disse-a recebendo uma afirmação de Zabuza e Darui e um aceno de cabeça de Yujito em relação ao seu palpite. Eu, Bei e Sei ficaremos aqui durante nossa estada. Quero que você aproveite o tempo que lhe resta para descansar e se recuperar. Quero que esteja em ótimas condições para as finais, independente do que aconteça antes, durante ou depois das finais. Lutas, preciso que você chute o máximo possível e prove o valor de Kumo para o resto das nações elementares. Condenado a recebendo um ai de cada um dos shinobi presentes. 1 hora se passou e todos se retiraram para seus quartos e Naruto na companhia de Yujito e os outros meninos foram descansar em casa para jantarem juntos em um restaurante em Konoha antes das finais.
Toque, toque, toque. O som da porta batendo alertou o Raikage, que rapidamente se preparou para uma batalha. Ele sabia que o ancião de seu conselho de Konoha tentaria atacar sua conta para trazer Naruto de volta a Konoha. Abrindo a porta, o Raikage arregalou os olhos para encontrar uma linda mulher, em torno de 35, 40 anos. Ela tinha cabelos negros e olhos cor de ônix. Esta mulher era Mikoto Uchiha, matriarca do clã Uchiha em Konoha. Eu não esperava encontrar a líder do clã Uchiha procurando por mim neste lugar, e acho que ela não veio apenas para dizer olá, que é o que ela precisa. Eu falo Raikage em um tom áspero. Embora soubesse que a mulher não tinha más intenções, não podia baixar a guarda e tinha que se respeitar como líder de uma aldeia. Olá Raikage-sama, posso entrar? Quero conversar sobre alguns negócios com você. Salto de linha. O dia da final havia chegado e o ânimo da cidade estava a todo vapor. As ruas estavam cheias de gente, tanto turistas como locais. O fluxo de dinheiro mudou rapidamente, trazendo grandes lucros para lojas, restaurantes e barracas de rua. Foi uma oportunidade de ouro, não apenas para promover seus ninjas, mas também comercializar e fechar vários negócios com comerciantes e turistas estrangeiros. No entanto, o evento do dia aconteceria em um estádio. Civis e nobres estavam constantemente chegando e ocupando seus lugares em antecipação às próximas batalhas. Ainda faltavam 30 minutos para o início das provas, porém, o estádio já estava meio cheio e algumas figuras notórias já estavam presentes, tanto como espectadores quanto como participantes. Ao contrário das arquibancadas reservadas ao público humilde, nos camarotes superiores havia muito mais espaço e melhores serviços. Bastante normal considerando que eles eram reservados para nobres. No entanto, havia uma caixa específica reservada para a autoridade máxima da aldeia, bem como seus pares do mesmo nível de outra aldeia. Era nessa caixa que estava Minato Namikaze, de chapéu, esperando o Raikage e o Kazekage. O Hokage estava muito tenso e nervoso, repassando mentalmente todos os seus esquemas, fazendo um esforço para encontrar qualquer falha. Felizmente ou infelizmente, não conseguiu encontrar nada, o que o deixou ainda mais nervoso porque em sua mente sentia que esses planos não eram suficientes para a tempestade que se aproximava. Relaxa, Minato, disse o homem à sua esquerda. O loiro virou a cabeça para ver seu antecessor preparando seu cachimbo com absoluta calma. Hiruzen estava vestido com as vestes tradicionais de Hokage sem o chapéu característico. Mesmo que o velho macaco parecesse vestido para a ocasião, Minato sabia que debaixo daquelas vestes, Hiruzen estava vestindo sua velha armadura pronta para quando a invasão estourasse. Como você espera que eu faça? Entre a invasão, nossa necessidade de provar nosso valor nesses exames e minha aposta comba, sinto que minha cabeça vai explodir. Ele sibilou, não ousando mostrar seu desconforto em seu rosto com todas as testemunhas presentes. Hiruzen suspirou. Planejamos cuidadosamente as contramedidas, mesmo agora nossos Anbu estão vasculhando a multidão e eliminando os invasores que conseguem identificar discretamente. Os exames já estão em andamento e você só precisa confiar em nosso Genin. Quanto a Naruto, Hiruzen levou um momento para fumar seu cachimbo recém-aceso. Vou ser honesto, não vejo como o Mema vai ganhar isso. Admitido. A expressão de Minato endureceu. Ele vai vencer. Jiraiya o treinou pessoalmente, criando contra-ataques para lutar contra Naruto. Menma pôde fazer isso, declarou. O Hokage aposentado balançou a cabeça. Você não acredita que Naruto mostrou todas as suas qualidades? Você mesmo viu seu filho, ele dificilmente pode ser considerado um genin, ele se move como um veterano de guerra.
Ele exala experiência e poder através de seus poros, algo que Menma carece grosseiramente. Ele afirmou simplesmente: Menma vai conseguir. Ele declarou em um tom afiado. Hiruzen suspirou. Quem você está tentando convencer, eu ou você mesmo? Atrás dos dois líderes estavam dois Junin atuando como guarda-costas, vestidos com traje Jonin padrão de Konoha e seus Itai até amarrados na frente com parte do pano cobrindo seus cabelos. Um deles tinha cabelos castanhos, olhos escuros e marcas de queimadura na bochecha esquerda. O outro usava óculos escuros e tinha cabelo preto espetado. Seus nomes eram Raido Namiashi e Aoba Yamashiro, ambos junto com seu terceiro parceiro atuando como árbitro na arena, faziam parte do esquadrão oficial de guarda-costas do Hokage. Ambos estavam incrivelmente nervosos, não por causa do papel que teriam durante a invasão, mas por causa do assunto que estavam discutindo no momento. Os sons de passos se aproximando chamaram a atenção dos quatro, e em poucos segundos eles puderam ver a figura do Yondaime Raikage vestido com seu traje habitual e seu chapéu Kage subindo as escadas até o camarote, seguido por seus dois guarda-costas. Eles acordaram cedo, pelo que vejo. Murmurou. Raido e Aoba ficaram tensos com flagrante desrespeito, mas Minato não disse nada e Hiruzen apenas riu. Bem, Raikage dono, nós somos os anfitriões, pareceria muito ruim se não fôssemos os primeiros a chegar. Ele comentou sorrindo. Asan grunhiu em concordância e mudou-se para seu assento à direita de Minato enquanto Bei e Sei se posicionavam atrás de seu líder. Minato olhou brevemente para os dois Kumo Junin antes de olhar para sua contraparte com os olhos estreitados. Onde está seu outro guarda-costas? Ele perguntou desconfiado. Nas arquibancadas, prontos para curtir o show. Eu respondo olhando para a areia. Minato fez uma careta. Eles podem estar fazendo algo produtivo. Queixou-se. Como ajudar meu Anbu a identificar o inimigo? Ele comentou mentalmente. Asan olhou para o loiro irritado. Como já lhe deu ajuda mais do que suficiente, Namikaze? Rosnou. Minato devolveu o olhar. Meu filho ajudou seu povo. Rebateu. O Raikage sorriu. Sério? Seu Itai até e suas palavras sugerem o contrário. Minato cerrou os punhos furiosamente, tentando matar o musculoso Kage com os olhos. Mas uma leve tosse o distraiu e ele olhou de soslaio para seu predecessor. Sugiro que abandone o assunto, já está aqui. Ele murmurou antes de olhar para as escadas, sua expressão séria mudando para um sorriso. Da entrada do camarote apareceu um homem vestindo uma túnica branca, com um véu da mesma cor cobrindo a boca e o tradicional chapéu Kage com um kanji de vento. A loira decidiu seguir em frente com o planejado e sorriu de forma convincente e educada. Bem-vindo à nossa aldeia Kazekage dono. Disse. Espero que você não esteja muito cansado da viagem. Acrescentou Hiruzen. O Kazekage se aproximou de seu assento seguido de perto por seus guarda-costas mascarados. De jeito nenhum, na verdade tem sido muito bom. Não é tão difícil para mim quanto seria para você, foi por algo que você decidiu se aposentar. Respondidas. Asan e Minato estreitaram os olhos ligeiramente antes de retornar aos seus semblantes estoicos. Ambos conheceram o Kazekage antes e ele sempre foi alguém cortês e indiferente. Este pequeno deslize em seu comportamento, no dia da invasão, embora o Kazekage não soubesse que eles estavam cientes disso, parecia fora do personagem para um homem calculista como Rasa. Obviamente, Hiruzen também notou, mas não comentou. A nova geração deve superar a anterior, já cumpri minha pena, agora só quero aproveitar o resto dos meus dias em paz. Ele disse sorrindo. O Raikage bufou.
Superar o shinobi no caminho. Você está colocando a barra muito alta, Sandai Midono. Enquanto no camarote dos Kages eles conversavam com alguma tensão sutil no ar, no camarote dos nobres, diferentes líderes de outros países e membros de sua corte conversavam em total tranquilidade. Houve um que se destacou acima dos demais, enquanto seus companheiros daimyo faziam apostas, comentando sobre o possível resultado das partidas e rindo despreocupadamente. Essa pessoa em particular tinha uma expressão estoica estampada no rosto ao se virar para olhar de soslaio. A jovem que estava sentada ao seu lado, esta era sua filha, uma adolescente de cerca de 15 a 16 anos de idade, média em torno de 1,63, e sua característica mais notável eram seus lindos cabelos castanhos/alaranjados e olhos castanhos, algo pouco comum em nações elementais, especialmente a cor dos olhos. A garota, por sua vez, refletia várias emoções em seu rosto: tristeza, esperança, saudade, curiosidade, fúria. Todas essas foram as emoções que a jovem sentiu por um motivo simples, mas ao mesmo tempo complexo. Seu pai a obrigara a comparecer aos exames Chunin, com a obrigação e objetivo de escolher um noivo entre todos os participantes do sexo masculino, e se ela não conseguisse decidir, seu pai a comprometeria com o vencedor do exame. Normalmente, sendo um membro de uma família nobre e nada menos que uma família de daimyo, ela saberia e esperaria que em algum momento de sua vida seu pai a comprometesse com algum nobre ou mesmo um herdeiro do clã shinobi, mas com o passar dos anos seu pai mostrou sem sinais de o fazer. Por isso descartou a ideia, procurou a sua própria felicidade e encontrou-a ao lado de um jovem samurai integrado no exército encarregado de proteger o seu pai. No entanto, quando eles estavam prestes a comemorar 1 ano de relacionamento, escondidos de todos e ela pronta para dar o próximo passo, seu pai aparece diante dela e a informa que ela terá que escolher um noivo nos próximos exames Chunin. Esse era o motivo de sua raiva de seu pai. Ele havia destruído as esperanças que tinha de encontrar felicidade nos braços de sua amada, porém por causa das políticas estúpidas dos nobres para ter o poder de comprometer os parentes menores de até aquela idade, aquela felicidade foi arruinada. E o pior de tudo, quando ela contou isso a um namorado para que juntos pudessem enfrentar seu pai e poder ficar juntos, ele simplesmente acabou com ela como se nunca tivesse amado e desapareceu das fileiras de seu pai. Além do fato de que ele teria que se casar com alguém entre um bando de pirralhos mimados como Genin, buscando ascender a Chunin, causou-lhe conflito. Apesar de ser filha de um nobre, ela sempre gostou de lutar, por isso desde pequena foi treinada por todos e cada um dos samurais sob o comando de seu pai. Com isso obteve e aprendeu uma infinidade de técnicas. Além de se tornar uma das pessoas mais poderosas entre o exército de seu pai, por tal motivo, que ela, uma mulher cujo poder foi catalogado em pé de igualdade com um Chunin de elite, foi forçada a se comprometer com um menino fraco de nível Genin, irritou-a muito. E, no entanto, seu pai a obrigou a vir com a desculpa de que entre os participantes havia algumas joias cujo poder superava facilmente até mesmo seus mestres samurais, o que ela duvidava, embora o fato de os aldeões proprietários do local onde estavam hospedados lhe desse maravilhas do filho do Okage e do herdeiro Uchiha, seus próprios guardas e alguns shinobi rapidamente negaram contando a ele a realidade das coisas, o que a encheu de conflito. Desconsiderando tudo, ele se propôs a analisar as lutas com seriedade, embora pudesse ignorar todas as lutas e escolher o vencedor como seu noivo. Ela estava ciente das armadilhas que os nobres usavam nesses eventos, como comprar as lutas e fazer todo o possível para seu lutador favorito obteria a vitória. Então, se ela tivesse que escolher alguém, ela escolheria pelo menos o menos fraco. O daimyo da Nação do Fogo, Rokuyuki, o pai da jovem, por outro lado, estava imerso em pensamentos.
À primeira vista, alguns podem pensar que ele tinha uma cara de pateta, mas os realmente espertos sabiam o quão perigoso era esse homem. Por baixo da fachada de homem despreocupado escondia-se um animal político muito calculista. Se a política pudesse ser comparada a um buraco de cobra, este homem seria sem dúvida a cobra real por excelência. Portanto, neste momento eu estava em alerta máximo porque não sabia o que esperar, tanto na arena quanto na arena política. Hoje ele veio por vários motivos, todos girando em torno da mesma pessoa. Naruto Uzumaki. Desde que ele chegou ontem e se encontrou com os outros daimyos, ele não parava de ouvir maravilhas sobre o Ruivo Perdida. Os líderes de 7 países diferentes de todas as nações elementais contaram repetidamente como Naruto salvou seus países, defendeu seu povo e salvou suas próprias vidas. Embora ele fosse admitir que a luta entre os daimyos de Nanokuni e Aruinokuni não era esperada, menos ainda era esperado que a origem da referida luta fosse o próprio Naruto. Os olhos do pobre Roku quase saltaram quando ele descobriu que as duas mulheres queriam se casar com Uzumaki, especialmente porque o próprio Roku havia planejado entregar sua filha a Uzumaki, embora ela tivesse dado a ele a opção de escolher o mais forte ou vencedor. Ele sabia que o que quer que acontecesse seria o ruivo, então seria o mesmo de qualquer maneira. A lembrança fez o velho rir, que conseguiu abafar graças ao leque. Ele parece estar satisfeito Daimyo-sama. Roku virou a cabeça e olhou de soslaio para um de seus 2 guarda-costas e o professor de sua filha. Ele era careca, com várias rugas e olhos negros, vestindo um traje de monge do Templo do Fogo. Por que Shiriko não estaria? Após anos de desaparecimento, o jovem Naruto finalmente apareceu. Ele começou, mas seu sorriso feliz desapareceu um pouco. Embora me entristeça saber que ele se juntou a outra aldeia shinobi. Sua filha que estava ao lado dele escutou a conversa e o nome de Naruto chamou sua atenção. Ela supôs que ele deveria ser alguém forte pela importância que seu pai lhe deu e pela luta que os daimyos tiveram por ele. O samurai ao lado de Shiriko decidiu falar. Se me permite Daimyo-sama, você acredita que o jovem Naruto foi forçado a servir como? Considerando os atos do falecido Sandaime Raikage e suas tentativas de sequestro para obter a linhagem Uzumaki, acho difícil acreditar que se juntara de bom grado. Ele perguntou timidamente. Roku franziu a testa com as palavras dela, mas nem teve tempo de responder. Espero que você não esteja acusando a dono de chantagem e sequestro. Os 3 olharam para a entrada do camarote e viram um homem de pele morena, barba curta preta, óculos e olhos dourados vestindo uma roupa muito parecida com a de Roku. A única diferença era que ao invés de vermelho ele era amarelo e o leque em sua cabeça ele tinha raios em vez de chamas. O samurai começou a soar muito. Daimyo-sama, não quis ofender. O homem de pele escura acenou com a mão levemente. Economize, soldado. Estou bem ciente de que o Sandaime Raikage era uma pessoa que era tudo, menos que honrado. No entanto, recomendo que você observe suas palavras e não as use levianamente. Ele disse enquanto se dirigia para seu assento logo à direita de Roku, seguido por seu samurai. O daimyo do fogo cumprimentou o governante de Kaminari no Kuni com um sorriso educado. É bom ver você de novo, Raiju Dono. O homem de pele escura retribuiu a saudação. Digo o mesmo, embora ache que suas palavras não são totalmente sinceras. Roku perdeu o sorriso e manteve uma expressão neutra. Você pode me culpar, um dos últimos membros do clã Uzumaki, um clã que minha família e eu vimos como grandes aliados ao longo das gerações, juntou-se ao seu país Ikumo. Ele disse em um tom monótono, embora o brilho em seus olhos traísse seu aborrecimento. Raiju suspirou.
Eu não aceitei o jovem Naruto para irritá-lo ou antagonizá-lo. Ele veio até nós e nos pediu para reconstruir seu clã em meu país. Se há alguém com quem você deveria estar com raiva são seus cidadãos aqui em Konoha. As histórias de maus tratos de Naruto eles ainda estão muito frescos na mente de muitos, mesmo depois de vários anos. Roku suspirou enquanto acenava com a cabeça. O Inokuni Daimyo estava bem ciente de que a vila queria usar esta oportunidade para provar a si mesmo e mostrar o poder da próxima geração de Konoha. Infelizmente, houve vários fatores que levaram o plano pelo ralo. Naruto e as equipes Kumo. A aparição repentina do desaparecido Uzumaki capturou toda a atenção de oficiais estrangeiros de alto escalão, bem como de clientes em potencial. Acrescentando o fato de que Naruto fazia parte das equipes que Kumo havia enviado para esses exames, uma equipe que se qualificou para os exames, apenas aumentou a atenção sobre eles. O golpe de misericórdia que havia tirado qualquer chance de a cidade chamar a atenção veio na verdade com a primeira partida do torneio. A luta entre irmãos. Um treinou com seu pai, o outro treinou com Kumo. O drama simples que esse confronto trouxe consigo cativou todos os espectadores. Claro, eles também estavam interessados nas outras partidas, mas o duelo Uzumaki vs Namikaze seria a principal atração do torneio. E mesmo que eles quisessem negar alegando sobre o Uchiha, todos sabiam que era a verdade em seus corações. Parece que Konoha estará em grandes dificuldades nos próximos meses. Se o que meus informantes me disseram sobre as habilidades do jovem Naruto e sua equipe for verdade, os genin não apenas de Konoha, mas também de Suna terão pouca esperança para vencer este torneio. Ele comentou como uma careta. Isso significava que esta cidade teria menos fundos e que eu teria que jogar mais dinheiro fora para sustentá-los. Parecia que Raiju havia adivinhado que ele estava pensando e decidiu jogar um ramo de oliveira nele. Na verdade, Konoha pode ter problemas de dinheiro, mas Inokuni também não. A declaração imediatamente chamou a atenção de Roku. Enquanto o Daimyo de Kaminari Inokuni discutia com seu homólogo as possibilidades de ingressar na aliança comercial, nas arquibancadas assuntos muito mais mundanos, mas não menos complicados, estavam sendo discutidos. O que diabos você fez? Mikoto Uchiha suspirou. Eu já te disse que era a única maneira de fazer isso. Mas não precisava ser com meu bebê. O rosto alterado e furioso da mulher de cabelos brancos mudou para um rosto estoico e olhos mortos. Tsumi, que estava do outro lado da garota de cabelos brancos com sua filha, bufou. Ele ainda pode parecer uma criança para você, mas não é, ele tem apenas 15 anos. Deveria te matar por fazer isso. Kushina acrescentou como uma voz sombria e olhou para sua melhor amiga que estava suando e se remexendo em seu assento. Mikoto colocou uma mão trêmula no ombro de sua amiga. Kushina, por favor, entenda, nós sempre conversamos sobre isso enquanto estávamos grávidas. Eu não poderia deixar meu bebê passar por algo assim. E que melhor remédio para o problema do que Naruto? A garota de cabelos brancos fez uma careta. Mas ele é muito jovem. Ninguém disse que isso vai acontecer em alguns dias. Droga, Kushina. Além disso, eles têm a mesma idade. Eles não estão falando sobre fazer isso. Tsumi exclamou cansado do assunto. Kushina estava prestes a explodir de raiva com o comentário de seu bebê fazendo isso até que alguém a interrompeu. Kachan, eu encontrei você. A reconhecível voz aguda chamou a atenção não apenas de Kushina, mas também das outras mulheres que se viraram para olhar a origem do som. A pequena Mito, vestida com seu kimono rosa, arrastava pelas mãos uma menina que aparentava ter entre 15 a 16 anos.
cabelos castanhos compridos, vestida com um kimono de batalha verde-rosa com detalhes dourados e um itaí-até-kumo na testa, junto com outra garota corvo da mesma idade que eles reconheceram como Nozomi, atrás deles uma garota um pouco mais velha de cerca de 17 anos de idade com cabelos loiros e olhos castanhos com grandes curvas e seios enormes que destacavam sua figura. As três mulheres eram verdadeiras beldades e facilmente chamaram a atenção de todos os homens que estavam por perto e também de algumas mulheres, mas por motivos diferentes. Kushina, apesar de tê-los visto, nem teve tempo de perguntar seus nomes, porém, soube imediatamente quem era. Era uma parceira de Kumo que participou do exame com seu bebê. Ao contrário de Kushina, Mikoto sabia exatamente quem eram os dois estranhos, mas ela preferiu manter isso em segredo de sua amiga Kushina. Se apenas descobrir sobre Nozomi quase a matou, ela não queria que ela descobrisse isso também. Kushina observava silenciosamente os recém-chegados enquanto dentro dela, uma tempestade emocional acontecia, fúria materna clamando pela cabeça de um ladrão de crianças, tudo por causa de uma mulher corvo que via com um sorriso os amigos de sua mãe. Percebendo o olhar zangado de Kushina, Nozomi se virou para sua mãe para uma explicação que ela não conseguia. Uchiha estava muito nervoso que Kushina revelasse seu segredo e sua filha descobriria cedo. Mikoto suspirou de alívio sabendo que Kushina havia se acalmado e não iria denunciá-la. Os olhos da Uchiha desceram para a areia e ela sentiu uma pitada de preocupação pelo filho que ainda não havia chegado. Algumas fileiras acima, bem à esquerda, estava outro grupo esperando o início das finais e algumas pessoas do grupo estavam tendo os mesmos pensamentos da matriarca Uchiha. Uma garota de cabelo rosa com corte militar. Lembre-se que o cabelo dela queimou na luta. Ela teve que raspar, e um tapa-olho onde deveria ir o olho direito. Estava olhando para a arena, pensativa. A única garota do time 7 havia passado o último mês internada sem notícias de seu companheiro de equipe e ela temia a possibilidade de que ele junto com seu sensei tivessem sido atacados por Orochimaru. Sakura. A garota deu um pulo e virou a cabeça para o lado ao ver sua melhor amiga olhando para ela com ar de reprovação. Eu sei que você está preocupado com Sasuke, mas as brigas de nossos amigos estão prestes a começar. Devemos nos concentrar em animá-los. Ino disse. A garota fez uma careta. Como você pode estar tão calmo quando Sasuke-kun pode estar em perigo? TSK. O barulho chamou a atenção de Sakura e ela olhou para o outro lado onde Kiba estava parado, com Akamaru sentado em frente a ele. Você acha que Hinata, Shio e Mema não estão em perigo? Você esqueceu o que aconteceu nas preliminares? O Inuzuka perguntou incisivamente. Sakura se encolheu. Claro que não tinha esquecido. Neji tinha sido completamente superado. E Akumo com ido liberado havia perdido. Lee, mesmo depois da surra brutal que infligiu ao albino, havia perdido. Mesmo a maldita cadela que a havia deixado sem chance de estar com seu Sasuke-kun teria que lutar contra Hinata. Desde que se formou na academia, Sakura acreditava que ela era uma kunoichi decente para sua idade e sempre viu Sasuke como o shinobi com maior força e potencial de sua idade, inclusive de todas as aldeias de todo o continente. Ou pelo menos era até ele testemunhar a força das equipes Kumo. Frio. Coordenado. Poderoso. O completo oposto do time 7. Embora Sasuke e Mema fossem bastante fortes, depois de ver o Kumuni enfrentar Orochimaru, o poder de Naruto e seus companheiros os eclipsou completamente, os três nem sabiam como trabalhar em equipe e eles foram intimidados diante de um adversário superior. Depois de pensar sobre isso, Sakura começou a se preocupar seriamente com seus outros amigos.
Foi tão ruim assim? Shoji perguntou do outro lado de Ino, parando de comer por um momento. Kiba ia responder, mas alguém sentado atrás dele chegou antes dele. Durante toda a partida eu fui completamente derrotado. Naruto-sama poderia ter me vencido quando quisesse. Só não o fez porque queria esclarecer algumas dúvidas. Neji explicou. O Hyuga sabia perfeitamente que Naruto queria confirmar se ele era realmente filho de Ieyashi, caso contrário ele teria usado sua velocidade superior para deslizar atrás dele e deixá-lo inconsciente. Yoshi, ainda tremo de emoção ao lembrar do duelo juvenil que Kimimaru-san e eu tivemos. Ele gritou entusiasmado com um enorme sorriso, fazendo com que seus dois companheiros de equipe, sentados um de cada lado, suspirassem cansados. E Akumo, que estava ao lado de Tenten, olhou para a sobrancelha com curiosidade. Você não está com raiva de Kimimaru-san? Você quase teve que desistir de sua carreira como shinobi por causa de seus ferimentos. Lee de repente perdeu o sorriso. Não estou com raiva. Pela primeira vez na minha vida, alguém me encarou, me reconhecendo como um oponente digno. Mesmo que eu tenha acabado gravemente ferido, não levo isso em consideração. Além disso, Naruto-san curou meu. Ele disse com um enorme sorriso no final. Neji ligeiramente abaixou a cabeça com vergonha de como ele se comportou com seu companheiro de equipe todos aqueles anos, enquanto os outros olhavam para ele incrédulos. Espera, eu pensei que Tsunade-sama era quem te curou. Sakura gritou surpresa. Não. Tenten negou como uma cara séria. Quando ela deu o diagnóstico para Lee, a mesma disse que nunca mais poderia ser um shinobi. Nós realmente acreditávamos nisso, pelo menos até Kimimaru trazer Naruto e consertar Lee. Ele explicou lembrando o que aconteceu. Quando Tsunade voltou e viu Lee totalmente curado, ela quase teve um ataque cardíaco. De volta à arena, Genma Shiranui, o último dos guarda-costas do Hokage, aguardava a chegada dos participantes desaparecidos. Os olhos castanhos do Junin caíram sobre o Genin presente alinhado à sua frente. Os irmãos Sabako, Temari e Gaara ficaram lado a lado, com o resto do Konoha Genin alinhados juntos, exceto por um. Sasuke Uchiha ainda estava desaparecido, o que era muito preocupante considerando a invasão que estava por vir e o fato de Orochimaru, a principal celebridade por trás do próximo ataque, estar obcecado pelo garoto. Genma fez uma careta ao se lembrar da última reunião que a maioria das forças de Konoha teve ontem. Chunin, Junin e Anbu foram designados para várias áreas da cidade com ordens específicas para quando a invasão começasse. Shikaku havia feito um plano para quando o conflito começasse e parecia que Kumo havia decidido ajudá-los. O Raikashi concordou em ajudar em troca de uma aliança que seria discutida no futuro e enviou vários agentes à vila para ajudar na defesa. Bem, ao contrário, Naruto enviou seus agentes para ajudar. Genma não tinha ideia de quem eles eram ou como o filho perdido do Hokage tinha soldados sob seu comando, mas eles pareciam muito eficientes. Enquanto ele vinha aqui, ele encontrou vários de seus companheiros e eles contaram a ele como várias pessoas que eles suspeitavam eram agentes secretos, desapareceram de repente, deixando apenas um rastro de penas negras em seu rastro. Genma não sabia quem eles eram, mas cara, eles não eram eficientes. TSK, onde eles estão? Rosnou Menma impacientemente. Shikamaru suspirou. Quem, Sasuke ou seu irmão? Vocês dois. Como vou chutar o seu traseiro se você não vem? Choro impaciente. Shino, sem virar a cabeça, resolveu dar um conselho ao loiro impulsivo. Você não deveria confiar tanto em si mesmo, Menma-san. Naruto-san provou ser um oponente temível e mesmo se você o derrotasse, não seria sem consequências. Infelizmente,
Suas palavras caíram em ouvidos surdos. Ah! Isso foi antes do mês de treinamento que tive. Ero Sennin me treinou e me ajudou a fazer um plano. Vou destruir a Nick e garantir que ela volte para casa. Ele declarou cheio de confiança. Shio olhou para o irmão como uma careta. Idiota, você e o Toucha ainda não entenderam nada. Ela pensou com raiva. Este último mês tinha sido muito difícil para a menina. A loira se concentrou principalmente em treinar com sua mãe para se preparar para o exame. No entanto, Shio não pôde deixar de pensar em Naruto repetidamente. O ruivo Uzumaki não queria estar aqui, não queria voltar para Konoha. Conclusão que até o mais idiota dos Genin poderia chegar, embora parecesse que Menma não se enquadrava nessa categoria. Agora Menma enfrentaria Naruto e ele não tinha certeza de como isso iria terminar. Não porque duvidasse da vitória de seu irmão, na mente de Shio, o resultado da partida já estava decidido. O desconhecido era o estado em que Menma estaria no final da partida. De repente uma nuvem começou a se formar bem ao lado dos participantes. Rajadas de vento saíram do local, assim como relâmpagos saindo da nuvem que estava no nível do solo. Quando os ventos diminuíram e a nuvem se dissipou, as equipes com uma estavam de pé com rostos sérios e seus trajes habituais. Genma sorriu mostrando os dentes. Ele teve que dar a ele, apesar de ser assustador e de uma aldeia rival. Ele reconheceu que esta era uma grande entrada. Ele moveu seu sembon para o lado da boca com a língua para poder falar. Nome: Naruto Uzumaki. Kimimaru Kaguya. Jugo. Karin. Akeno Ojin assentiu. Alinhe-se com os outros. Vamos começar em breve. Eles obedeceram e foram para o lado dos dois Tsunami. Naruto parado ao lado de Gaara seguido pelos demais. Naruto teve um vislumbre do sorriso psicótico de Gaara enquanto olhava para ele, mas não comentou. Em vez disso, ele pegou sua cabaça e abriu a rolha antes de tomar um gole para relaxar, ignorando os olhares que os outros Genin estavam dando a ele. De volta à caixa dos Kage, o Kazekage olhou para o ruivo recém-chegada. Então esse é o famoso Naruto Uzumaki. Devo admitir, eu nunca teria imaginado ele usando um Kunmoitai até. Ele disse em um tom neutro. Minato fez uma careta e riu. A perda de alguns é o ganho de outros. Se Konoha tivesse seguido o exemplo do meu povo, isso não teria acontecido. O loiro cerrou os dentes de pura raiva. Estava farto de o Raikage repreendi-lo por seus erros e os de seu povo. Felizmente, Hiruzen decidiu intervir para impedir que Minato fizesse algo estúpido. Seria melhor começar, está quase na hora. O velho propôs. Minato assentiu rigidamente e respirou fundo antes de se levantar e caminhar até a borda de sua caixa. O loiro canalizou chakra para suas cordas vocais para aumentar o volume de sua voz antes de começar. Senhoras e senhores, dou as boas-vindas à final dos exames Chunin, já está começando. Kiba avisou chamando a atenção de todos. Kushina olhou para o marido e apesar do sorriso em seu rosto, ela podia ver claramente que ele estava com raiva. Minato, vamos continuar a discutir os termos mais tarde. Raiju declarou e Rouko concordou com a cabeça. Estes são os 13 finalistas que passaram pelas preliminares e se enfrentarão hoje em combate para provar suas habilidades. Aproveite o show. O discurso principal foi acompanhado por uma salva de palmas e gritos de entusiasmo. Minato voltou ao seu lugar e o Kazekage não demorou a falar. 13 finalistas. Não falta um. A estreitou os olhos. Certo, onde está o pirralho Uchiha? Perguntado. Embora ele não soubesse quando a invasão iria começar, ele esperava o que desse tempo ao seu Genin para acabar com a competição e fazer um bom show para o público. Minato deu de ombros.
Levando em conta quem é seu sensei, ele provavelmente vai se atrasar. O Raikage olhou para sua contraparte em descrença, enquanto o Kazekage permaneceu impassível. Sarutobi só podia suspirar com o exemplo que estavam dando aos dois líderes. No andar de baixo, Genma havia terminado sua explicação das regras, que aparentemente permaneceram as mesmas das preliminares. Muito bem, todos devem ir para os bancos, exceto Naruto Uzumaki Menma Namikaze. Ele anunciou, indicando com o dedo uma pequena caixa abaixo das arquibancadas onde os participantes poderiam esperar sua vez. Naruto assinou com a cabeça para seus companheiros e se moveu em direção ao centro da arena enquanto Menma fez o mesmo com seus amigos. Shio olhou para o irmão ruivo com muitas emoções, esperança principalmente porque havia uma chance de ele não se conter com Menma, e tristeza porque sabia que depois de terminar os exames ele iria para Kumo e não o veria. Por um longo tempo, ela desfez seus pensamentos, antes de seguir o resto dos participantes para a sala de espera. Menma se levantou alguns metros na frente de seu irmão com Genma de pé ao lado prestes a anunciar o início da partida. Os pensamentos do loiro voltaram-se para ontem e a oportunidade que seu pai lhe dera para trazer Naruto de volta para Konoha. Flashback: Menma correu em direção à torre do Hokage com o pôr do sol nas costas. O pai do menino ligou para seu escritório para discutir um assunto com ele, e o menino, que estava descansando para economizar forças para amanhã, logo correu para seu destino. Mesmo Menma sabendo que seu irmão mais velho não seria uma presa fácil, após um mês de treinamento e planejamento com Jiraiya, o garoto acreditou que poderia vencer. O Namikaze só esperava que ele não tivesse que mostrar todas as suas cartas porque ainda queria derrotar Sasuke e ganhar o torneio, e isso o colocaria em desvantagem. Menma entrou na torre e correu pelos corredores, subindo as escadas sem diminuir a velocidade. Quando ela finalmente chegou ao andar onde ficava o escritório de seu pai, ela foi direto para lá, ignorando categoricamente a secretária, e abriu a porta sem se anunciar. Eu já cheguei. Tou-chan, por que você me ligou? Ele perguntou, as últimas palavras saindo com um sussurro devido à sua confusão. Minato estava sentado em sua cadeira com Jiraiya encostado na janela atrás do loiro, e do outro lado de sua mesa estava um enorme homem de pele escura com músculos enormes que ele nunca tinha visto antes, com Naruto parado atrás dele junto com seu Chunin Sensei. Cara loiro de pele clara e uma cópia em menor escala do assunto maior, só que este estava usando óculos escuros. De repente, o homem de pele escura bufou. Você realmente permite tal desrespeito ao seu filho? Você deveria discipliná-lo melhor. Advertir ao que eu permito ou não aos meus shinobi e especialmente ao meu filho não é da sua conta. Minato respondeu estreitando os olhos. O homem de pele escura bufou. Certo, se sua força combinar com suas maneiras, acho que meu Genin terá uma vitória fácil. Ele disse apontando para Naruto logo atrás dele com o polegar. Naruto e Bei bufaram divertidos e os rostos de Daru e Sei se abriram em um pequeno sorriso. De volta à entrada, Menma, que tremia de pura raiva, acabou explodindo. Quem você pensa que é para me colocar um saco de esteroides? Eu grito apontando para acusadoramente. Olhou para ele com o rosto surpreso antes de virar a cabeça ligeiramente para olhar para seu Genin. Você me disse que o menino era um idiota, mas eu não esperava isso. Ele disse surpreso. Naruto deu de ombros com indiferença. Menma estava prestes a atacar, mas foi rapidamente parado. Menma, pare com isso. Mas Tou-chan, Menma, não é uma boa ideia atacar cegamente, especialmente o Kumo Raikage de todas as pessoas. Jiraiya explicou com absoluta seriedade.
O menino ia falar alguma coisa, mas engasgou ao ouvir a identidade do moreno. O Raikage. Merda. Ele amaldiçoou em sua mente. Ele estava prestes a causar um incidente internacional apenas por desrespeitar o líder de outra aldeia shinobi. Desculpe-me, mas talvez devêssemos continuar com as negociações. Darui comentou. A tensão que havia se acumulado devido à situação diminuiu um pouco. Minato acenou com a cabeça para seu filho loiro e ele se aproximou do grupo, ficando atrás de seu pai com Jiraiya. O Hokage assentiu antes de se concentrar em sua contraparte. Ok, já discutimos os pontos mais delicados da aliança, mas gostaria de acrescentar uma condição. A estreitou os olhos. Acho que sei o que você vai me pedir e a resposta é um sonoro não. Naruto, Berry, Darui e Sei imitaram seus Kage e olharam para o Namikaze com aborrecimento. Não é negociável, quero o meu filho de volta. Ele disse com os olhos, olhando atentamente para o Raikage. Acerrou os dentes em pura fúria. Bem, nesse caso, não há acordo. Ele declarou antes de pular e se dirigir para a porta. Minato então se levantou. Você realmente vai recusar uma aliança conosco só por causa de um Genin? Ele não é apenas um Genin. Ele disse antes de se virar. Naruto é o atual líder do clã Uzumaki em Kumo. O menino nos deu uma nova barreira para proteger a cidade, reforçou nossas paredes com novos lacres de reforço. Todas as alianças que Kumo conseguiu até agora foram fruto do esforço deste Genin, como você o chama, e acima de tudo é um dos meus Jinchuriki. Declarou. Os três Konoha Shinobi olharam para o Raikage em descrença antes de mudar seu olhar para o ruivo e de volta para além disso, ele começou a acordar de seu estupor às três. Você não está em posição de negociar. Ele declarou quando um sorriso começou a se formar em seu rosto. Se o que Naruto me disse for verdade e se minhas suposições estiverem corretas, Konoha está prestes a ter um ataque. Minato e Jiraiya ficaram tensos quando Menma olhou para o pai em confusão. O homem de cabelos brancos deu um passo à frente. Em que você baseia suas suposições, Raikage dono? Ele perguntou em um tom neutro que não combinava com o nervosismo que sentia. Kumo e Kaminari no Kuni tem uma aliança com Kawa no Kuni, país dos rios, que está convenientemente situado entre Inokuni e Kase no Kuni. O Kawa Daimyo foi capaz de nos informar que vários shinobi de Suna foram avistados cruzando seus caminhos. Fronteiras, indo em direção a este país. A princípio não pensei nada sobre o assunto, especialmente quando suas aldeias são aliadas, pelo menos até Naruto me informar que o Jinchuriki de Suna estava participando desses exames e que seu Junin Sensei havia tentado eliminar para um dos seus Junin quando ele foi descoberto conversando com um Genin sob o comando de Orochimaru. Ele disse para o horror de Jiraiya e Minato. Menma ficou chocada ao saber que o homem de cabelos prateados que ajudou sua equipe a passar na segunda parte do exame era um traidor. Minato sentou-se em sua cadeira e olhou para o Raikage. Como você sabe sobre Kabuto e Akushi? Exigiu. Surpreendentemente, foi Naruto quem respondeu. No começo ele parecia um genin para mim, mas aparentemente Kimimaro o reconheceu. Ele foi um dos assistentes de Orochimaru em seus experimentos por pelo menos 3 anos. Explicou. Minato já conhecia uma parte do passado de Kimimaro e Jugo, então não precisou acrescentar mais nada. Como você vê, temos evidências suficientes para supor que Suna vai esfaqueá-los pelas costas e com a ajuda de Orochimaru. Como não precisa de nenhuma aliança, no entanto, Konoha é uma história diferente. Eles ainda não se recuperaram do ataque.
do Kyuubi há 16 anos. E se eles fossem atacados novamente, eles seriam vulneráveis o suficiente para outra vila shinobi como Iva decidir atacá-los em seu momento de fraqueza também. Você não tem o direito de exigir nada. Ele afirmou enfaticamente. Minato cerrou os dentes de raiva enquanto Jiraiya começou a soar de nervoso. Isso é ruim. Era para ser fácil conseguir uma aliança, mas fomos completamente descobertos e não temos nada a oferecer, a menos que uma ideia começou a se formar em sua cabeça. Antes que Minato pudesse abrir a boca, Jiraiya o venceu. Raikage dono, mesmo que tudo isso seja verdade, ainda é muito benéfico para Kumo fazer uma aliança conosco. Ele começou a sorrir. Virou a cabeça para olhá-lo com desconfiança. Explique-se. Pelo que sei, Kumo tem várias alianças com diferentes países, todos espalhados pelo continente. Alguns desses países são até muito próximos de Inokuni. Olhou para o Sannin. Isso é uma ameaça. O homem de cabelos brancos levantou as mãos mostrando as palmas. De jeito nenhum, eu só queria dizer que como uma aliança, esses países poderiam usar Inokuni como um ponto intermediário para o comércio. Tal situação reduziria muitos impostos comerciais. Não apenas isso, caso eles não possam realizar missões designadas, podemos cuidar disso para você. Explicou. O Raikage levou um momento para considerar suas palavras antes de responder. Embora seja verdade em um certo nível, isso beneficia você mais do que minha aldeia e, além disso, você exige que eu lhe dê um dos meus shinobi. Estou disposto a negociar, mas a situação de Naruto está fora de questão. A Kyuubi pertence a Konoha. Posso solicitar a intervenção de Tetsuno Kuni, País do Ferro, e fazer uma reclamação perante os daimyos. Minato ameaçou. Bufou. Processem o que quiserem, vocês trataram Naruto como lixo. E mesmo que alguns daimyos não se importem, acho que os meus e os seus sim. Na pior das hipóteses, o que me impede de deixá-los à mercê de Suna e Iva para depois acabar com eles fora de nós mesmos? Se eles estiverem mortos, não preciso temer nenhuma repercussão política. Eles não têm aliados confiáveis, não são mais a aldeia mais forte como é sua única esperança de sobrevivência. O Raikage sorriu. O karma é uma merda. Jiraiya estava apavorado, conhecia perfeitamente a situação e se eles não conseguissem sua ajuda, eles estariam perdidos. Atualmente se resumia à questão de Naruto, eles precisavam dele entregue agora antes de fazerem a aliança, porque se eles tentassem sequestrá-lo mais tarde, as repercussões políticas e militares, tanto externas quanto internas, iriam destruir Konoha. O daimyo de Inokuni deixaria Konoha à mercê de seus agressores e sem financiamento se alguém tocasse um único fio de cabelo em Naruto. Não era apenas o fato de que Konoha precisava de um Jinchuriki. Jiraiya tinha sentimentos pessoais sobre o assunto. Ele sabia que Minato o mataria se ele propusesse que o Kyuubi fosse extraído de Naruto para ser selado em Menma ou Shio, mas seu chakra era uma história diferente. Funcionou 16 anos atrás e Jiraiya queria repetir o processo novamente. Ele ainda estava convencido de que Menma e Shio eram os filhos da profecia e queria dar-lhes uma vantagem contra futuras ameaças. Mas isso só seria possível se Naruto voltasse sob o comando de Konoha. Talvez o ruivo não ficasse feliz, mas era um sacrifício razoável aos olhos de Jiraiya. No último ato de desespero, Jiraiya disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Uma aposta. Todos na sala, mesmo Menma que ficou chocado com todas as revelações até agora, olharam para o Sannin confusos. O que? Os Kages perguntaram. Uma aposta. A partida entre Menma e Naruto. Se Menma vencer, Naruto volta e se Naruto vencer, ele fica com Kumo.
Isso não terá influência em nossa futura aliança. Ele se apressou em explicar. Todos o encararam por alguns segundos até que alguém finalmente reagiu. É uma grande ideia. Minato disse animadamente. Bufou. Por que eu consideraria aceitar isso? Naruto já está sob meu comando, como não tem nada a ganhar com isso? Jiraiya fez uma careta. Bem, o que pode te interessar? Perguntado. O homem de cabelos brancos estava sem ideias. Parou por um momento para refletir sobre suas opções. A verdade é que ele não fazia ideia de que poderia estar interessado. A única razão pela qual ela estava considerando a ideia era porque ela tinha certeza de que Naruto venceria. Mas o que ele poderia tirar de tudo isso? Eu quero um favor pendente sobre nossa aliança. Minato e Jiraiya olharam para ele com desconfiança. Um favor? O homem de pele escura assentiu. Sim, até agora negociamos os termos de uma aliança. No entanto, não trouxemos isso ao conselho de sua aldeia. Tenho certeza de que eles ficarão furiosos e tentarão mudar os termos de nosso acordo, então me reservo o direito de pedir um favor para mais tarde. Explicou. Ambos os adultos trocaram olhares antes de assentir. Ok, isso só vai acontecer se um Naruto vencer. O Raikage sorriu de orelha a orelha. Claro. Minato continuou olhando por mais alguns momentos antes de olhar para seu filho loiro. Ok, Menma, parece que se vamos trazer Naruto de volta, você vai ter que vencer. Menma realmente não tinha entendido metade do que eles disseram. No entanto, as últimas palavras de seu pai foram claras o suficiente para ele entender. Ele teve que chutar o traseiro de Aniki para voltar para casa. Isso vai ser mamão com açúcar. Fim do flashback. Agora que estava na frente de seu irmão, percebeu o quão tolo havia sido no dia anterior ao pensar que seria fácil. Sim, eu tinha um plano. Sim, ele estava confiante. Mas certamente não seria fácil. Ele não era o genin mais inteligente de sua classe e sabia disso, mas era inteligente o suficiente para perceber que seu irmão ainda tinha muitos segredos, técnicas e truques que não havia mostrado. Ou seja, muitas variáveis e situações para as quais ele não tinha contramedida. A única esperança que Menma tinha era que Naruto o subestimasse e ele mesmo fosse rápido o suficiente para neutralizá-lo. Resumindo, seria a luta mais dura de sua vida. Naruto Uzumaki vs Menma Namikaze. Que comece a luta. Fim do capítulo. XXXXXXXX